É um prazer estar recebendo vocês aqui no canal Irmãos de Farda, aqui Demilson Santana. Quero também dar as boas-vindas a você, né, que está presente com a gente. Você que é veterano, gosta do assunto, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal tem a ideia de lidar com histórias verdadeiras, né? A gente tem gente com histórias verdadeiras que inspiram. Existem pessoas famosas, existem pessoas importantes. Hoje recebendo essa figura ilustre chamado Igor Gonçalves. Igor, seja bem-vindo ao canal Irmãos de Farda, é um prazer, né? Que a gente tem tentado marcar esse bate-papo há um tempo e realmente ficou complicado, a gente não conseguiu para a gente trocar ideia, mas hoje finalmente conseguimos um tempinho na agenda, tanto minha quanto dele. Nós tivemos o prazer de servirmos juntos no primeiro Beacombe e hoje ele está um pouquinho distante da gente, está em New Jersey, não é isso? Você está certo? Exato, New exato. Jersey, nos Estados Unidos. Então, eu estou aqui com um treinador de futebol que hoje se encontra nos Estados Unidos, Igor Gonçalves, que também é sargento de alma e coração que não tem como se separar. Igor, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Ok, obrigado. Eu agradeço a oportunidade e muito legal essa sua iniciativa. Muito legal mesmo. Perfeito, cara. Ótimo. Obrigado mesmo. Legal. E aí, como legítimo brasileiro, como é que foi a infância do Igor Gonçalves? Sabendo que ele é filho da dona Solange, com o seu Renato Romarix, Exato. e foi criado em que bairro? Diz aí pra gente aí. Zona Norte do Rio, ali em Auma, Engenho da Rainha, por ali. Vila Cosmos, Vila da Penha, aquela área ali. Perto de hoje tem dois shoppings famosos ali, Shopping Carioca, Shopping Nova América, por ali. Você já tinha histórico de militar na família, alguma coisa parecida? Pois é, meu pai serviu o exército, né, como muitos brasileiros tiveram essa oportunidade, né, essa grande oportunidade de servir as Forças Armadas. Meu tio é militar, hoje está na reserva. Alguns parentes mais distantes das Forças Armadas também. No Brasil, de uma forma ou de outra, os meninos têm aquele sonho do futebol, normalmente, mas as Forças Armadas sempre têm um quê ali de especial com os meninos, principalmente. O que levou o menino Igor, a pensar em ser sargento do Exército? Pois é, aí quando você vai chegando ali nos 14, 15, 16 anos, que você começa a ter uma noção um pouco melhor do que são as coisas, né? Aquela coisa do futebol, querer ser jogador de futebol, tentando daqui, tentando dali, né? Aí é clube de terceira divisão, joga futsal pra lá, né? O soccer, que é o futebol pra cá, futsal e tal. Só que, infelizmente, chega um momento que se você não profissionaliza aí verdadeiramente o negócio, a coisa anda, né? O avião decola, você começa a ter dificuldade, porque você precisa de dinheiro, você já está ali com seus 18 anos, 19 anos, e aí vai ficar nessa de futebol, mas aí não ganha muito bem, não ganha nada, ou ganha pouquinho, ganha um salário mínimo. Nessa, eu fiz de tudo para não servir, né? Com meus 18 anos, não servi, porque estava naquela batalha do futebol, jogando em clube de terceira divisão, jogando futsal, enfim, tentando alavancar, fazer a coisa acontecer. E a partir do momento que não foi possível, que eu falei, bom, não dá mais, já tô com o meu aqui, sei lá, eu devia estar com uns 20 anos, 19 para 20. Essa coisa de ficar terceira divisão, não dá. Eu pensei, bom, o que eu posso fazer, né? Vai me trazer algum prazer, né? Porque se você também trabalhar em alguma coisa que não tem zero prazer, só o trabalhar fica difícil. Então eu pensei, bom, as Forças Armadas, e pela minha idade, né, o que me restava é estudar, cair dentro dos livros e tentar as Forças Armadas, ou tentar as Forças Auxiliares, e aí eu entrei nessa coisa que no Brasil chama do concurseiro, né? Aí fui tentando, comecei, nunca tinha feito isso, né? Foi assim, a primeira prova que eu fiz foi uma coisa absurda, não tinha a menor noção de nada. Eu tentei, acho que para bombeiro, aí você vai aprendendo, que você entra em curso preparatório, você vai aprendendo a estudar, você vai aprendendo que a coisa não é tão simples assim, né? E nessa foi até que para ESA eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, cara. Assim, bem recluso mesmo, entendeu? Estudando É um praticamente isso mesmo, né? sem festa, sem final de semana, sem shopping, sem praia, sem piscina, sem churrasco, sem aniversário do amigo. Nada disso, foi mais ou menos 1 ano e meio, até porque, assim, todos nós temos nossas dificuldades e eu sei qual é a minha. Então, para estudar para concurso, eu nunca fui aquele cara super inteligente que, sabe, tem gente que assiste a aula, o cara sabe. E o cara que dá uma lida, pô, o cara leu aqui 20 minutos, já tá sacando de tudo. Eu não sou essa pessoa, velho. Eu tenho que, sabe, fazer triplicado. Por repetição, né? Exato, entendeu? Então, para mim, teve que ser 1 ano e meio. Eu tive colegas que estudaram muito pouco, normal, vivia normal, estava namorando, indo pro Maracanã, fazendo tudo.
e passou. No meu caso não foi possível, eu tive que ficar recluso 1 ano e meio e aí eu consegui passar. Nessa eu parei lá na ESA. Legal, ano de 2003, então a gente está, né? Exato, 2003, ESA 2003. E aí, como é que foi a entrada lá? Você sentiu aquele impacto inicial? O que que você achou? Pois é, cara, assim, é a dificuldade, né, para todo mundo, só que tem um ditado no Brasil que as pessoas falam, né, cada um sabe onde seu calo aperta, né? Certo. Então, por exemplo, no meu caso, não sei, 3 anos antes, não, acho que antes disso, a minha mãe já tinha vindo aqui para os Estados Unidos. 90 alguma coisa. E foi mais ou menos nesse período que eu comecei a abrir minha mente para, tipo assim, pô, a vida não é só oba-oba, não. Então, assim, sabe, às vezes as dificuldades, elas te ajudam a crescer um pouco, né? Quando eu fui para a ESA, como eu já tinha tido essa experiência com a minha mãe, ela ficou desempregada no Brasil muito tempo, e ao ponto da gente, uma vez, esse dia eu nunca mais me esqueci, eu lembro até hoje. Lá no Brasil, a gente morava num prédio, né, com elevador. E aí, antes dela ir para os Estados Unidos, ela mexeu na bolsa, catou moeda, falou assim, pô, compra lá um churrasquinho, um espetinho, né? Aquela coisa de Rio de Janeiro ali, vai lá fora, compra um espetinho, né? Exato, isso é no Rio de Janeiro todo, tem barraca de x-tudo, enfim, de tudo. Aí ela falou, vai lá fora, compra um espetinho lá que eu tô meio sem fome. E eu percebi que, pô, ela não tava sem fome, ela juntou moeda, só dava para comprar um espetinho. Ela desempregada. Eu desci o elevador, cara, com aquela moeda na mão, pensando assim, caralho, sei lá, foi assim, aquilo de alguma forma me tocou e a partir dali eu comecei levemente a trocar, né, o meu mindset, né, a minha mentalidade até aquele momento. E quando eu fui para a ESA, eu tinha isso na cabeça, eu falo, o quê? Eu não, sabe, eu não servi, né, muita gente que serviu vai para a ESA tem uma certa facilidade, porque não é mais novidade. Então eu pensava o seguinte, eu sempre fui bom fisicamente, né, sempre fui um cara que tive uma vida, estilo de vida meu, muito exercício, tal, alimentação regrada e tal. Então eu pensava, bom, fisicamente eu acredito que eu tô ok. Eu vou ficar por aqui só se acontecer alguma coisa extraordinária, sei lá, quebrar uma perna, alguma coisa. Eu não vou desistir disso aqui não, porque, pô, eu lembrava, minha mãe naquele dia me deu as moedas pra eu descer o elevador lá, pra comprar um espetinho e tal, desempregada. E foi assim, cara. Então, assim, foi difícil pra mim, porque eu não tinha noção nenhuma do que era Forças Armadas, entendeu? Não servi, né, por causa do futebol, não servi. E o fato de servir, não te cortando, ele Sim. ajuda muito nisso, né? Porque o cara já sai do serviço militar inicial com uma experiência para entrar numa escola, né? Muito, muito, muito. Sim, eu vi isso lá, né, lá na ESA, os colegas lá que serviram ao exército e tudo, para fazer manutenir armamento, para desmontar e montar, para você fazer as instruções, tudo. Então, assim, foi tudo do zero para mim. Basicamente, assim, eu parei fui parar na ESA, assim. E por que a escolha da engenharia? Não, a engenharia, cara, eu não escolhi. E se eu tivesse tido a opção de escolher, eu não teria escolhido a engenharia. Né? É aquela história, né? Graças a Deus, eu fui para engenharia e fui servir no Bezeng. Pô, nossa, só boas lembranças, sabe? Eu fico muito grato, assim, por isso. Uma oportunidade muito boa, foi um presente. Mas eu sempre gostei de negócio de cavalaria. Eu não sei porquê, cara. Eu tinha um primo, tenho, né? E ele falava pra mim, não sei o que, de cavalaria. Eu ficava com aquilo na cabeça, porque eu não servia as Forças Armadas, eu não tinha noção. Eu não tinha absoluta noção do que era. Eu nem sabia que tinha negócio de você ter nota pra escolher arma. Eu não sabia nada disso. A única coisa que eu pensava na minha cabeça era o seguinte: eu preciso aprender o que eles vão me mandar fazer e eu preciso ter preparo físico pra fazer. É o que eu tinha na minha cabeça, entendeu? Eu não tinha noção que quando você vai fazer um curso, tem negócio de nota, que tem um 0,1. Eu não tinha noção nenhuma disso, cara. Porque a minha vida inteira o que eu fiz foi futebol. Não tinha noção de nada disso. Então, Entendeu? aí é mais uma vantagem do garoto que passa pelo serviço militar inicial, né? Exato. Totalmente. Né? Ele pode até Totalmente. conviver com esse métier, com esse meio, mas só ele estar servindo, ouvindo a conversa, ou quando ele se prepara para ir, a galera Sim. mais antiga já dá uma formatada nele para poder ele ir com uma experiência maior, né? Sem sombra de dúvida, exatamente. Mas lembra de alguém do Bezeng aí, alguém do primeiro BF? No teu recebimento lá, algum amigo, alguém de alojamento, um cara que te sente saudade, que tu lembra? Cara, eu lembro de muita gente, na boa. Eu lembro de muita gente. Dos soldados, eu lembro assim de número, né? O 44. Mas de nome assim eu não me lembro, cara. Mas eu me lembro da pessoa, eu chamava ele sempre de 44. Do menino que tinha uma banda, que eu também esqueci o nome dele. Mas tudo pessoa que se eu ver na rua, eu vou lembrar. Aí
Lembro de uns soldados mais antigos, uns caras gente boa pra caramba que me ajudaram lá quando eu cheguei, Lobinho de Eza, né? O Mendes, que depois se acidentou na vista. Ezequiel, se eu não me engano, cara, também é soldado antigo. Quando eu cheguei lá já estava já para perto de sair. Ele. Felipe, que era goleiro. Felipe, isso ano de 2004. 2004, isso. Felipe era goleiro. Aí sargento, nossa, só figura. O Fabiano, PQD, Samuel, PQD também, depois saiu PQD. Quando eu cheguei lá ainda não era. Samuel foi comigo Exato. em 2017, pro Haiti, em 2012. Cara, figuraça, né, mesmo? Figuraça, né? Gente boa, né, cara? Fabiano, porra, Fabiano, Alain, pô, Eu encontrei com o Alain, perdão, encontrei com o Alain. Ah, o Alain. Tudo a minha Ferreirinha, não sei se ainda tá no Bezengue até hoje. Não, não tá não. Ferreirinha, o Pereirinha da CEP, não sei se tu lembra. O Pereira, ele é lá de Minas, cara. Ele acho que era um ano mais novo que eu, de ESA, um ano ou dois de ESA mais novo que eu. Legal, e você foi para que companhia na tua chegada? Primeira companhia. Primeira, né? Quem estava comandando na época lá? Capitão Herman, aí Tenente Laureano, Tenente Bandeira, Tenente Medeiros. Medeiros, que hoje em dia é tenente-coronel, se não me engano. O que motivou a tua saída do Exército em 2006? Como é que foi esse processo, esse pensamento, essa construção de ideias? Então, tu vê como é que são as coisas, né? Eu cheguei, cara, na ESA lá me apresentando e eu queria fazer o PQD. Eu só pensava nisso, né? Bem fisicamente ali, até pela idade também ajuda. Só que na semana que a gente chegou, tinha um capitão que eu esqueci o nome. Book, sei lá, era um nome esquisito, cara. O cara, ele tava saindo do Bezengue, eu acho, ele era PQD, tava indo pra brigada, agora eu não lembro. Ele perguntou, aí o Lobinho, vocês querem ir pra brigada e tal, tá acabando o dia, um negócio assim. E aí eu tentei, só que não deu certo. Tinha que esperar mais 6 meses. Não sei se ainda é assim até hoje. Tu tem que esperar 6 meses para aplicar, para poder pedir para ir lá fazer o curso. Deve ser por causa do período probatório, né? Exato. Aí, depois desses 6 meses, eu já não queria mais. Comecei a prestar muita atenção como é que eram as Forças Armadas ali dentro. E eu sempre gostei de conversar muito com os caras antigos. Eu conversava com os sargentos que já tinham servido em tudo que lugar. Quando tirava serviço na guarda, eu ficava conversando com os sargentos de dia, né? Que normalmente é o sargento mais antigo. E aí eu conversando com sempre gostei de conversar com eles. E os caras vão te passando, né? Experiência, ó, é assim, é assado. Se você servir no Norte, é assim, é assado. No Nordeste é assim, assado. Ah, eu servi no Sul. Então você vai conversando, vai conversando. Ouve um, ouve outro, compara. E aí eu comecei a meio que tipo, putz, não tá legal isso aqui não. Eu comecei a ficar meio desanimado. E eu prestava atenção nos soldados ali no Bezengue, cara. Pô, os caras saindo, né, depois de 5, 6 anos. O cara não fez um curso de capacitação profissional. O cara não fez um curso de idioma. E aquilo me incomodava. E aí foi por isso que acho que meio que apagou, assim, aquela chama que eu tinha do PQD e tal. Isso meio que me desestimulou, assim. E basicamente foi isso. Por isso que eu fiquei até pouco tempo, né? A coisa foi descendo. 2 anos, né? De 2004 a 2006, não é isso? Isso, 2004 a 2006, é. E você foi fazer a faculdade de Educação Física, né? Você terminou em 2009, né? 2009, exato. Quando você se formou em 2004, você já cursava Educação Física? Não, eu estava fazendo fisioterapia na Fraice, que ainda é o Castilho. Certo. E aí tu começou a Educação Física em que processo entre esse período aí? Não, aí quando eu resolvi sair das Forças Armadas, eu ia fazer aquele curso de calção preto lá na URCA, tinha sido aprovado, fiz os testes, fiz tudo, mas aí resolvi sair. Já vinha pensando, né, mas eu falei, cara, tem coisas que você tem que ser de uma vezada só. Igual a mulher quando vai fazer depilação, ela bota aquele negócio ali e dá um arrancão só, entendeu? É queimar navios o nome disso no marketing, né? Pois é, então assim, eu falei, tem que ser de uma vezada só. Aí eu tava tudo pra fazer o calção preto lá, eu falei, não, vou sair, cheguei lá me apresentando já pra sair, tô dando baixa, quero voltar pra unidade, cada baixo, tal. Aí eu comecei a fazer educação física. E como eu vinha fazendo a Fraice enquanto estava no Exército, eu tirei algumas matérias. E aí eu saí das Forças Armadas em 2006, em 2009 eu formei. E o que tu fez nesse período em termos de trabalho, em termos de sustento? Como é que você se virou? Aí você começa a trabalhar, né, na educação física, você já começa a fazer estágio em academia.
começa a ganhar alguma coisa. E você começa a trabalhar com futebol, em alguma coisa que apareça de futebol também, e aí você começa a trabalhar daquela forma, né? 100 ali, 200 aqui, você vai se virando, né? Fazendo o Brasil, né, cara? Tirar leite de pedra. Beleza. E aí a formação de educação física já te deu condição de trabalhar com futebol? Ou você teve que fazer algo a mais, um adicional desse curso, ou um curso separado? Bom, no Brasil, naquele momento, você precisava do curso de educação física para trabalhar com futebol. Hoje, a CBF está fazendo como a UEFA, como aqui, que você precisa das licenças, né? Mas ali naquele momento não tinha isso. Então, fez a faculdade de educação física, já tá ok para trabalhar com futebol. Entendeu? Naquele momento, hoje já mudou. E aí, como é que foi essa ponte? O primeiro país que você já rodou bastante pelo mundo, né? Como tem, Sim. né, já está com uma vasta experiência, até mesmo parabéns, né, por isso. Você rodou vários países da Europa, né? Como é que foi? O primeiro foi Irlanda em 2010. Como que foi essa Sim. ponte do Brasil para você chegar à Irlanda? Então, o motivo disso foi o seguinte: quando eu saí das Forças Armadas, trabalhando dessa forma que eu te falei, né? Você é um personal aqui, é um negócio ali, é uma escolinha de futebol ali, e aí você, enfim, ganha 300 aqui, 100 ali e tal, você vai... Eu saí das Forças Armadas para recomeçar do zero e sem ter padrinho, né? A gente sabe que o Brasil é um país que, muitas das vezes, se você é amigo de, irmão de, filho de, conhecido de, as portas ou se abrem ou pelo menos a maçaneta dá uma facilitada ali para você. Foi meio destranca, né? E entendeu? No meu caso não. No meu caso não tinha nada, nada, nada. Comecei do zero. Nessa de você fazer trabalhar numa escolinha aqui, um negócio ali, outro ali, outro ali, eu conheci um cara que já tinha vindo para cá e ele recebia equipes dos Estados Unidos. E nessa de receber equipe dos Estados Unidos, eles têm esse hábito aqui até na Europa. Pelo menos assim, uma vez por ano, pelo menos, eles saem e vai para algum local fazer como se fosse um intercâmbio. Passa uma semana, passa 2 semanas, enfim, as equipes fazem isso. E ele recebeu, nesse período, 2 equipes dos Estados Unidos. E aquilo para mim foi o máximo, cara. Eu fiz as equipes de universidades dos Estados Unidos, 2 universidades dos Estados Unidos, time de futebol feminino. Eles vêm jogar aqui? E eu dei treino, aí no Rio de Janeiro. Sim, e aí eu dei treino para elas, só que com o inglês, nossa senhora, sabe, você quer falar, quer se comunicar, quer. A sorte é que o futebol, muitas das vezes, você pode mostrar alguma coisa e facilita. Gesto, né? Exato, então assim... Tu meteu um Joel Santana e foi, né? Iraq marque the mid from behind. Cara, foi esse fato especificamente, foi o que me deu o link de tipo assim, cara, tu saiu das Forças Armadas, agora tem que mergulhar de cabeça, você tem que ter um diferencial, até porque você não é, eu pensando comigo, tu não é amigo de, filho de, nada. Então que eu pensei, porra, eu tenho que aprender inglês. E aí, depois dessa experiência, né, eu tentei conversar com o treinador, com as atletas, enfim, alguma coisa. Eles gostaram do treino, né, eu entendi, eles me dizendo, não, eu gostei do treino. Só que eu não podia conversar, poucas palavras, poucas expressões. E aí, nessa, eu fui parar na Irlanda, que eu comecei a pesquisar onde é que seria o mais barato para eu poder estudar inglês naquele período, né.